está invalidando a palavra. É. O que liberta é a palavra. Mas o que eu vejo? Eu ainda prefiro assim. Por que eu vejo? Eu vejo umas campanhas... Eu vou usar esse termo, né? É um termo também que a pessoa tá... Hoje em dia as pessoas estão repelindo alguns termos, né? A campanha, por exemplo, por causa de algumas, a gente acaba generalizando outras. Eu vejo campanhas de libertação que eu sou convidado para ministrar, e umas eu vou com frequência. Ó, vem aqui e faz tantas semanas. Me ajuda esse mês que vem você vai vir tal data, tal data. E eu percebo um ciclo de mesmas pessoas... Sim, rodoviária. Caindo pelos mesmos problemas. Sim. Eu acho que o líder, ele já até sabe quem é que vai cair. Eu já vi essa manha acontecer. Sim. O cara já sabe qual é. Então naquele culto que não aconteceu nada, ele já vai na pessoa certa. Sim. Que ele sabe que vai cair. E eu acho que ele segura esse público. Para mim, uma pessoa dessa não está interessada na libertação daquela pessoa. É o que a gente... Então, por causa disso, nós vamos ter muitos pastores sérios dizendo, mano, não vem com essa visão para cá, porque, primeiro, ordem do culto é prestar culto a Yahvé. Isso. Aonde eu divido a liturgia, digamos assim, de um culto que é tributar a Deus, devotar, adorá-lo, salmodiá-lo, para que ele receba como aroma suave e ele venha com a sua palavra no culto que eu estou prestando, e essa palavra, ela vai tocar o meu espírito, ela vai vivificar meu espírito, ela vai trabalhar áreas na minha vida. Cada culto é isso, ela alinha a minha vida. Como é que, dentro desse contexto, eu dou um espaço para o pai da mentira? No ambiente santo, eu trago profano. Para o ambiente santo, que eu trago glória, o Shekinah, o Kabod, eu trago presença, eu trago glória para um Deus que recebe adoração. Agora eu abro um espaço e falo, como se falasse, Yahvé, fica aí que eu vou entrevistar o caído. Cara. Quem tá aí? O que você recebeu? Se a premissa é simples. Ele é pai da mentira, homicida desde o princípio. Nele não se encontra a verdade. Jesus declarou, João 8. João 8 declara. A partir do verso 40, é o mapeamento. Jesus está dando mapeamento de quem é o inimigo e seu exército. Não se firma na verdade. Maligno, perverso, pai da mentira. E aí, como eu abro um espaço do chamado dito culto de libertação e digo assim, o que você recebeu? Então... Por causa desses movimentos, a gente paga. Porque quando alguém me chama, Cláudio, para um seminário, ele está pensando... Eu passo por isso. Que hora vai ser a libertação? Eu falei, do início do seminário. Eu já conheço. Que hora vai? Que hora vai? Porque se você olhar bem, você pega Jesus na sinagoga pregando a palavra. E a palavra com peso de autoridade em quem ministra... Aí é o que a gente carrega. Quem está reinando até ali vai ter que bater em retirada, porque chegou um novo reino. Pô, e você vê a expectativa das pessoas, né, em ver o show acontecer e desprezando aquilo que você prega. Eu já participei de cultos que o culto acabou. Sabe aquele culto que só é a palavra? Não aconteceu nada, você só pregou. Gente desanimada, frustrada. Que é o que é para acontecer, a palavra. Sim. Você fechou a Bíblia e terminou. E o pastor vinha após mim e falava, gente, não se preocupem. Hoje você não viu libertação, hoje você não viu revelação, mas vem amanhã, porque amanhã ele pode te surpreender. Eu falei, gente... Eu falei, que isso? Sabe aquela vontade de não voltar pro segundo dia? Sim. Fazer a conferência? Só que você tá longe de casa? Quando não... a passagem tá comprada só para daqui 2 dias. Quando não, o pastor te chama, que já aconteceu comigo. Eu quero que você faça aqui o que eu vi no vídeo lá, no Instagram. Aquilo que eu vi lá no vídeo, eu quero que aconteça aqui. Fala, meu irmão, se Deus... Isso já aconteceu comigo também. Ô, meu irmão, se Deus quiser... Numa grande igreja, uma igreja, enfim, não vem ao caso. E o pastor meio que me botar na geladeira e trazer um outro que expulsava, para compensar a expectativa dele. Que catucava mais o... E eu, assim, a princípio fiquei triste, depois eu falei, cara, eu vou naquilo que Deus me deu. O que acontece, Cláudio? É uma vez só. Você tem a opção de não voltar. Isso. Porque, vamos falar de reino de Deus?
Quem tem mais espaço, então? Demônios ou o próprio Senhor Jesus? Porque o espaço que o Senhor Jesus tem em ambiente é quando você se rende à voz dele. Agora, eu uso a voz de Deus na pessoa de Jesus na palavra e agora eu faço movimento para impressionar o povo. Poxa, meu irmão. Eu estou usando o diabo, demônios, seres angelicais caídos para impressionar. Então, é um tipo de roubar a glória. E você crê nisso? Outra coisa, Você creio. crê? Porque que acontece? Tá roubando a glória. Meu irmão, você tá... Outra coisa. Flora, vem aqui. Vamos lá, fechou tudo. Aí o cara, tô mandando um cartaz de divulgação. Aí vem aquele cartaz de vídeo que o cara pegou um culto seu onde você pregou uma hora. Sim. Aí você usou daquela 1 hora 5 minutos para fazer um ato profético, expulsar um demônio. O cara pega aquele pedacinho para botar no corte para fazer a propaganda. Ou seja, atrair uma massa. Entenda, você é um cara da palavra. Você é um cara que se move no Ministério da Libertação, mas a base é a palavra. Jesus era assim. Exato. Jesus era assim. Você pega... Paulo era libertador? Não. Paulo era o quê? É apóstolo. Que fundamentava. Paulo era o cara que lançava fundamentos da pregação do evangelho, fazia discípulos, plantava igreja, ok? Aí me explica quando ele sai de Antioquia e vai para aquela ilha chamada Pafos, Atos 13, quando ele encontra o bruxo, o Elimas, o Bar Jesus. Me explica isso. Paulo não é libertador. Meu filho, não é libertador. É cada ação e cada ambiente... Deus vai te usar de uma forma. Exato. Então, eu tava explicando isso até numa conferência. Eu perguntei pra galera, qual você acha que eram os dons de Paulo? Um falou todos, outro falou assim, Eu falei, cara, Paulo era cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E o Espírito, do segunda carta aos Coríntios 12, ele atua em todos os dons. Sim. E você é usado naquele ambiente segundo a necessidade daquele território. Porque aí você vai ver lá no texto. Para equipar os santos. Pois é. É para benefício do corpo de Cristo. Baseado nisso, o senhor já teve algum lugar que o senhor foi, que o senhor pensou, cara, eu vou pregar a palavra, e chegou lá, foi pauleira, demônio caindo, gritando, que você falou, meu irmão, foi para isso que Deus me trouxe aqui, foi para libertação. Aí eu sou civil, falando menos e atuando mais no ofício da libertação através do corpo a corpo ali. Já fazem alguns anos, eu estava numa cidade chamada Queimados, fui pregar numa igreja, estou pregando, festa da igreja. Cara, eu preguei, sei lá, eu lembro, 10 minutos. E começou, cara. Festa de igreja? Festa da igreja. Caraca. Um sábado. Num sábado, festa de igreja? É claro que se eu tivesse a maturidade de hoje, não teria tido o que houve, porque eu tive que parar e botar. Saía de um, entrava em outro, ok? Por quê? Rodoviária. Lembra do que a gente falou lá atrás? Sim. Então eu vou para um ambiente que prego, fui chamado para pregar, mas ali era um ambiente de uma igreja voltada à invocação. Voltando aqui, não sei se te respondi, eu já vivi isso. Sim. Mas voltando sobre o nome de demônios, lembra que você me pediu aqui que eu esqueci aqui? Isso. Então, que existe nomes de demônios dentro da essência lá na eternidade? Existe. A gente não sabe. Mas quais os nomes? A Bíblia fala de 2. Se a Bíblia fala de 2, subentendemos que há nome para todos os seres angelicais. Há o do Miguel, ok? Miguel aí, vamos pegar, é masculino ou feminino? Se anjo não tem sexo, ok? Só que Deus é pai, figura paterna. Jesus é o filho, figura paterna, que é o Cristo encarnado, que tem um corpo glorificado. Então já define aí. Porém, nós não sabemos. Uma vez que nós não sabemos, a pergunta é: qual o benefício que vai se trazer para a igreja em querer saber o nome de demônios? Aí é uma estratégia do diabo, porque faz você saber o nome dos 9 tipos de Exus, das várias inclinações de pombo giro e pomba gira, de frente ou de lado, os vários tipos
de entidades, sejam advindas do candomblé, da umbanda, até da quimbanda, que aí, se você for estudar historicamente, você vai lá no Brasil, colônia, no descobrimento do Brasil, você vai ver navios negreiros chegando no Brasil e você vai vendo os escravos trazendo as suas culturas. E dentro das suas culturas, das suas danças, a forma com que se comunicavam, e é deles a cultura de invocar ancestrais, vem da cultura dos escravos. E aí a gente vê no ambiente santo, a gente trazendo uma linguagem que para o ambiente santo, essa linguagem é obra do engano. E mais que isso, né? Aí a pessoa, você tá falando, né? Você sabe os nomes, você sabe os pontos, você sabe as portas, sabe o tipo de roupa, sabe por onde ele vem. Mas se perguntar pra pessoa qual é o nome dos discípulos de Jesus, ele não decorou até hoje. Pega quem tá fazendo libertação. Simples. Pergunta a eles sobre quem é a grande comissão, o que é a grande comissão. Aí, eu sempre desmistifico, Cláudio. Eu sempre falo, olha, o poder não está em saber se é pombagira, se é Zé Pilintra. Isso são codinomes folclóricos. E eu até repostei lá no meu Instagram um cara que tem uma entidade, serve lá em uma das religiões de matriz africana, e ele vai dizendo, cara, ele bateu, mas bateu doído. Eu não concordei com ele no sentido que ele tá... mas é o que eu venho falando há anos. Cara, se existe nome... Vamos lá, nome de batismo dos caras, dos anjos ou seres angelicais, uma terça parte que viraram demônios, que estão no império das trevas, no comando de Satanás, ok? Esses nomes que receberam perderam a ação quando foram expulsos. Exato. O que vai ocorrer a partir da história são desdobramentos à luz da cultura, da formação da humanidade. Então você vai vendo